Bom, boa tarde, pessoal. Eu faço parte da comunidade Python Brasil e da comunidade OpenSUSE no Brasil e Portugal. Em 2015, eu terminei meu mestrado em Ciência da Computação, no DCC, lá na UFMG, na área de redes e sistemas distribuídos. Bom, então, como que eu tentei trazer assim, essa palestra? Primeiro, eu queria dar um pouco de contexto de como que a gente roda a nossa cloud lá dentro da Globo.com. Então, vou falar um pouco da estrutura do data center, da estrutura de rede. E dentro dessa infraestrutura, eu quero apresentar onde está o problema específico e depois vir abordando como que a gente solucionou isso. Então, a primeira coisa que eu queria trazer sobre o contexto seria o cenário de aplicações muito heterogêneas que a gente tem rodando dentro da nossa cloud da Globo.com. Porque você vai ter aplicações aí que são aplicações de notícia, como o G1, o G-Show e o Globo Esporte, mas você vai ter aplicações como o Big Brother, que é uma aplicação de votação, que tem um burst, uma rajada de requests num período específico, assim como você vai ter jogo como Cartola e também os streamings de vídeo, como Copa e etc. Então, para isso, a gente tem o nosso data center lá no Rio e um POP aqui em São Paulo, e outros por vir. Bom, um pouquinho sobre essa estrutura do data center lá. A gente tem hoje na casa de 5.000 servidores e a banda agregada de saída de 3,1 terabit por segundo. Como que a gente roda a nossa cloud? Né? A gente usa a estrutura de pod, né, Point of Delivery, e a gente vai ter ali os servidores, e em cima de cada rack desse a gente tem 2 suítes topo de rack. E ali a gente vai ter, então, os nossos suítes topo de rack. As aplicações, elas são, como eu disse, heterogêneas, elas estão rodando ali ao longo dessas máquinas dentro desse rack, e você vai ter aplicações que estão rodando no bare metal, você vai ter aplicações rodando em VMs e aplicações rodando em containers. Isso tudo tem que ser transparente. Bom, para disponibilizar esse ambiente, a gente usa o Zen como hypervisor, pelo menos na maior parte, a gente tem outros também, mas majoritariamente o Zen é o hypervisor por baixo das máquinas físicas ali de cada rack desse. E para gerenciar esses hosts físicos e esse hypervisor, a gente usa o CloudStack. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho de como uma máquina individual, dentro de um contexto de um cluster do Zen, que varia ali no mínimo de 3 até 8 máquinas físicas. Então, uma máquina delas hoje, ali eu botei duas interfaces de rede, para simplificar, elas tem mais, mas dentro desse contexto ali a gente coloca uma interface de rede conectada a cada switch topo de rack, que eles estão com MC-Lag, e ali a gente faz um bonde dessas placas de rede. Então, a gente tem o host, a máquina física, o nosso hypervisor rodando dentro dessa máquina, e na estrutura da cloud, desde sempre, antes de entrar nos pontos da nossa solução, que vai envolver essa peça ali, que é o OVS, né, o Open vSwitch, a gente já utilizava o Open vSwitch como bridge para as VMs rodando dentro desse host, dentro do hypervisor. Então, o OVS atuava já como bridge, como um switch L2, ali sem nenhum tipo de inteligência dentro do nosso contexto de cloud. E ali, sim, dentro das VMs, a gente vai ter toda sorte de aplicações. No caso, como eu citei, podem ser containers, podem ser um cluster do Kubernetes, pode ser a própria aplicação usando a VM, ou, às vezes, até direto no bare metal, em alguns casos específicos. E isso para N hosts, como eu disse, no contexto do Zen, a gente vai ter de 3 a 8 hosts físicos dentro do mesmo cluster. Então, nessa forma, a gente estrutura o que a gente chama, o que seria a cloud da Globo.com, usando Zen mais CloudStack. Bom, ali nessa segmentação, eu tentei mostrar, por exemplo, voltando no nosso pod, que seriam, por exemplo, um exemplo de um cluster, de um rack com 3 clusters ali, cada um de uma cor. Para mostrar como que a gente vai fazer ali que dentro do mesmo cluster eu vou ter a separação dos ambientes. Esses environments aí aqui é uma coisa específica lá de como a gente separa na Globo.com. É uma separação lógica, que a gente feito cadastralmente, né? Que a gente separa por ambientes. E aí, esses clusters, eles podem compartilhar ambientes. Então, aqui, por exemplo, imagina ali que as VMs azuis ali, elas pertencem a um ambiente e as roxas a outro ambiente. Então, trazendo nomes mais claros,
que todo mundo está mais acostumado, por exemplo, o ambiente de back-end e front-end, mas a gente tem mais de 1000 ambientes dentro da nossa infraestrutura. E então, aqui, só para exemplificar, que dentro de um cluster eu posso ter um cluster servindo mais de um ambiente, como ali azuis e roxos, ou dedicados, como todos azuis ou todos roxos. O data center, a gente hoje tem uma topologia Fat Tree, implementada na forma de Core, Spine e Leaf, e internamente o roteamento entre os racks e entre os pods, e dentro do nosso Fabric, a gente utiliza o BGP. O próprio time implementou o EcoCost Multipath dentro desse nosso BGP ao longo do data center. Bom, então a gente tem como a estrutura do data center, a topologia, mais a forma como a gente roda a cloud. E aqui eu vou entrar um pouco no detalhe do controle de ACLs. As ACLs hoje, elas ficam nos suítes topo de rack, de cada pod daquele. Também nos suítes de Fabric. Mas a gente está falando especificamente do problema que a gente passa com os suítes topo de rack dos pods, dos nossos racks. Hoje, na Globo.com, a gente tem na casa de 50.000 ACLs computadas, que a gente distribui ao longo desses suítes topos de rack. E a gente tem uma entidade que é mantida pelo nosso time de segurança, que é uma API chamada ACL API, e que ela é o ponto, digamos, centralizado e responsável por gerenciar todos esses conjuntos de ACLs para cada ambiente daqueles que a gente mostrou a segmentação dentro do data center. Então, voltando à segmentação lá, imagina que cada quadrado cinza, a gente tem um pod, e ali em cima 2 suítes topo de rack, e os ambientes de back-end e front-end dentro dos dois pods. Como que a gente faz essa comunicação? Como que a gente permite o roteamento entre os dois? Como a gente falou, a gente está usando o BGP, e nos topos de rack a gente também faz mais um nível de segmentação, respeitando aquela estrutura lógica que eu disse de ambientes, utilizando VRFs. Então, para cada ambiente ali, a gente consegue fazer o fatiamento das tabelas de roteamento baseado nos ambientes. Então, eu tenho ali, dentro do mesmo rack, apenas os hosts do cluster que contém aplicações e está configurada como pertencente ao ambiente de back-end, ela enxerga e é roteável e alcança outros clusters e hosts que também pertencem ao mesmo conjunto de VRF e ao mesmo ambiente dessa aplicação, back-end e front-end. Bom, então, por que disso? Para a gente mostrar onde que está ali a questão das ACLs. Estão nesses topos de rack, também respeitando esse conjunto de ambiente. Então, vocês podem notar que essa segmentação por ambiente é uma estrutura bem, digamos, rígida para que a gente possa organizar e separar e tratar a segurança na questão da divisão de ACLs, controle de acesso, dentro do nosso data center. Bom, então agora a gente está começando a chegar perto do que é o problema de fato. O nosso problema é em relação às TCANs dentro desses topos de rack. Elas são limitadas porque, primeiro, elas são pequenas ali, elas têm na casa de 3K, e a gente tem um volume alto de ACLs que distribuir elas ao longo nessas TCANs é uma tarefa que é complicada, e o pessoal, principalmente o time de segurança, tinha que ficar fazendo muitos tunings de ACL e resolvendo muitos problemas para escolher uma ACL para sair ou generalizar algumas ACLs para poder otimizar o uso desse recurso que é a TCAN nos topos de rack. Além disso, atualizar a questão de espaço físico, conseguir com os fabricantes, etc. E um custo muito alto, porque é uma memória especializada, memória ternária, com um maior espaço no chip também, então ela tem todo um custo que não é de uma memória tradicional. Então, o problema, se a gente tiver que pontuar num tweet, a gente tem ACL de mais e TCAN de menos. Então, a partir desse problema, é que a gente tentou estabelecer e pensar, vamos tratar e tentar ver se a gente consegue trazer uma abordagem utilizando SDN para poder resolver esse problema, uma vez que a gente não tem como aumentar essas TCANs, nem resolver o problema olhando para o lado das TCANs físicas dentro dos nossos switches topos de rack.
primeiro passo dentro dessa estrutura de SDN é uma entidade que a gente já existia dentro da Globo.com, que é chamada de Network API. Essa API ela é mantida pelo meu time, o time de telecom, e ela controla e conhece cada IP, cada rede alocada pela cloud, pelo Cloud Stack, dentro do nosso data center, além de também ser ter um papel como entidade logicamente centralizada de escritora de configurações nos nossos diversos equipamentos de rede. Então, ela tem toda a documentação, é como se fosse um grande control plane do nosso data center, da nossa infraestrutura de rede. Hoje, a Network API, ela gerencia, conhece e controla mais de 8.000 redes dentro do nosso data center, cerca de 500 equipamentos aqui, equipamentos só de telecom, mais de 6.300 VLANs, e, como eu disse lá no início, aqueles ambientes que eu citei como apenas nomes mais didáticos, back-end e front-end, a gente tem mais de 1.700 ambientes segmentados dentro da nossa cloud. Então, e tudo isso é gerenciado pela Network API. Então, ela também já era um papel que já estava com a gente, e já tinha um papel de ser um pouco plano de controle dentro da nossa infraestrutura. Vamos voltar, então, para aquela imagem, né, do nosso cluster Zen, e a gente tinha a entidade do Open vSwitch já atuando como um switch L2. E a própria Network API é responsável por escrever as ACLs nos topos de rack, independente do fabricante, como um escritor, como o control plane. Então, ela já tinha ali a chave ali representando as ACLs escritas nos topos de rack. O que a gente precisava fazer, então, para mover ali e tentar fazer um experimento, uma POC, em relação a utilizar SDN para resolver esse problema? Vamos também fazer uma solução com que a gente possa escrever nos Open vSwitches de dentro de cada host físico, ao invés de nos topos de rack. Aqui já tinha uma premissa, que era uma hipótese nossa, que era a gente conseguiria aumentar a granularidade das nossas ACLs, porque esses clusters eles compartilham ambientes e todo o conjunto de ACLs de mais de um ambiente estariam residindo no mesmo local que seria o topo de rack. Então, o que a gente conseguiria fazer coisas específicas, a gente joga para o Open vSwitch e faz o controle de ACL no host físico, para as aplicações que estão dentro daquele host físico, e o que for genérico, o que for para todos aqueles rack, para todo aquele rack, ou para aqueles ambientes dentro daquele rack, a gente poderia manter no topo de rack. Então, isso era uma premissa que a gente queria investigar e ver a possibilidade. Então, através da Network API, ela já fazia a escrita nos topos de rack, a gente construiu um plugin para se escrever e trabalhar agora a escrita nos Open vSwitches. Então, eu vou entrar agora nos detalhes de, então a gente tem a Network API como nosso plano de controle, e a gente precisa agora, parte do nosso plano de controle, e agora a gente quer fazer a escrita numa entidade que a gente sabe que é o Open vSwitch, e que a gente pode habilitar ele para deixar de ser apenas um switch L2 e ser um switch muito mais inteligente, que a gente possa adicionar mais encaminhamentos ali dentro do plano de dados dele. Então, a primeira coisa foi, a gente fez vários experimentos com alguns controladores. No final, depois dos nossos testes, a gente resolveu mover e partir para trabalhar com o Open Daylight. O Open Daylight hoje tem sido um dos grandes players do mercado enquanto controlador SDN. Ele é um software escrito em Java, é mantido pela Linux Foundation hoje, e ele tem uma estrutura interessante que, além de implementar vários protocolos e várias ferramentas que você poderia utilizar com SDN, ele exporta uma API que te permite fazer com que outras aplicações, por exemplo, a Network API, se comunique e faça atividades em cima da sua solução de SDN. Apenas de curiosidade, a gente fez testes com o POX também, o que vem junto o próprio controlador da Citrix, e também com o ONUS. Esses 3 controladores a gente também fez testes, mas a gente chegou no Open Daylight como o nosso controlador. Nada disso também está escrito em pedra, mas hoje ele é o que atende a nossa solução, e a gente vai ver mais detalhes sobre o desempenho dele dentro do contexto da nossa solução. Bom, segundo a entidade aí dessa solução de SDN, é o Open vSwitch, como eu disse, ele já estava presente nos nossos hosts físicos dentro do data center.
E o terceiro ponto aqui seria o protocolo OpenFlow, que é o protocolo pelo qual a gente consegue controlar os suítes Open vSwitch rodando dentro dos hosts físicos, e a gente que vai permitir a comunicação entre o nosso controlador e o nosso Open vSwitch, nosso switch virtualizado dentro das máquinas. Então, de uma forma resumida, a solução se resume a Network API, comunicar com o controlador, ou seja, escrever no controlador as ACLs, utilizando a interface de comunicação dele, no caso, uma API RESTful, e os suítes virtuais estão conectados a esse controlador através do protocolo OpenFlow. Então, toda vez que eu escrever no controlador, eu estou diretamente escrevendo no meu switch. Então, eu tenho ali a minha separação do plano de controle e do meu plano de dados na forma do switch OpenFlow lá nas máquinas físicas. Então, para a gente fazer um caso prático, bem passo a passo, isso aqui é um exemplo de uma ACL que é computada lá pela ACL API, que é mantida pelo time de segurança, e eles mandam para cada ACL uma regra parecida com isso daqui. Então, esse JSON, que ali a gente está permitindo de uma rede de origem para uma rede de destino, e simples assim. Tem vários outros parâmetros, por exemplo, eu consigo ir flags TCP e detalhes a mais de tráfego e de políticas de ACL, mas aqui é um exemplo meramente ilustrativo. Então, a ACL API, né, essa caixinha vermelha, ela então, quando ela sabe que o ambiente é SDN, ela precisa escrever uma ACL, ela vai mandar essa ACL, esse conjunto de ACLs, na forma de um payload JSON ali, HTTP, para a Network API. Então, a Network API, por motivos de como por ser uma entidade centralizada dentro da nossa infraestrutura de cloud, a Network API ela é assíncrona, então ela recebe essa requisição de pedido de escrita de ACL, ela enfilera no nosso serviço de fila, que é o RabbitMQ, e a gente tem um pool de workers, que é usando a ferramenta Celery, que processa assincronamente as entradas dessa fila. Então, todas as ACLs que forem enfileiradas para serem processadas, em paralelo, outros processos estão consumindo essa fila para fazer a escrita. Então, esses workers, aí, esses processos, essas threads rodando, esses processos rodando pelo Celery, eles sim fazem a escrita no OpenDaylight, e o OpenDaylight, por sua vez, escreve lá em cada Open vSwitch controlado por ele, utilizando o protocolo OpenFlow. Então, isso é digamos, um resumo da arquitetura macro aí da solução de SDN. Bom, hoje, para essa solução, a gente tem na casa de 16 workers, 16 processos disponíveis do Celery para consumir a fila dessa solução. Então, hoje isso aqui está nadando de braçada, está tranquilo, não tem uma carga muito alta a ponto de a gente ter algum problema de saturação nesse ponto da aplicação. Hoje, essa solução, como eu disse, a gente está trabalhando nela há quase 2 anos, desde o início de fazer os primeiros experimentos e tentar provar que a solução valia a pena. E aí os nossos gestores falarem, pô, vamos fazer isso daí. Então, hoje essa solução está em produção e a gente já avançou, já estamos movendo para chegar em mais, mas hoje a gente já está em mais de 120 servidores físicos, mais de 14 clusters dentro desse data center, ou seja, sendo controlados por SDN, a questão de controle de acesso. Hoje a gente tem rodando 12 controladores e a gente também foi por experimentação ali, medindo o desempenho, vendo até que ponto saturava, até que ponto o controlador e até que ponto os suítes ficavam ok. A gente chegou nessa média de 10 suítes por controlador, é mais ou menos o que a gente tem hoje. Então, uma instância de OpenDaylight está controlando 10 Open vSwitches dentro do nosso data center. Um pouco de umas estatísticas do controlador aqui. O controlador, a gente fez uns testes de carga nele, usando umas ferramentas internas de carga, e a gente chegou em 62,5 requests por segundo em uma única instância de controlador. Além disso, lembra que eu disse que a Network API ela escreve as ACLs nos topos de rack. Então, essa solução que a escrita era feita no topo de rack, ali, no equipamento físico, dependendo de cada fabricante, né, a gente tinha uma média de 25 segundos, desde que a Network API recebia o pedido de escrita até o momento que ele terminava de escrever as ACLs no topo de rack. Com a solução de SDN, a gente reduziu para um mesmo conjunto de ACLs, então aqui a gente está falando de um conjunto. O nosso experimento foi rodado, acho que mais de 1000 vezes para
um conjunto de 100, um JSON com 100 ACLs. Então, para esse conjunto de 100 ACLs, no switch topo de rack convencional que a gente tem dentro do data center, demorava 25 segundos, e na solução em SDN caiu para 9 segundos. Então, a gente conseguiu também melhorar o desempenho da escrita de ACLs através da solução via SDN. Mas falando ainda no controlador, eu disse que ele tem essa média de 62 requests por segundo, mas para cada request ele demora 222 milissegundos. Aqui é importante frisar que ele abre várias threads, né? Então, por isso que ali uma única requisição é até bem demorada, 222 milissegundos é alto, e aí rapidinho a gente chegaria em 1 segundo, não daria nem 5 requisições ali, por segundo. Mas como ele abre muitas threads e ele tem uma fila na frente, ele consegue controlar isso com 62 requests por segundo. E uma coisa interessante é que um único controlador, a gente também fez teste de carga nele para ver, o controlador, o Open Daylight, ele tem um banco próprio. E esse banco dele, a gente fez um teste de qual o limite, até onde a gente consegue, quantas ACLs a gente consegue guardar dentro do Open Daylight. Então, a gente conseguiu chegar numa carga de 300 mil ACLs, até o controlador começar a se comportar estranho e começar a perder fluxos, não conseguir responder e ter problemas. Então, isso é um número legal, porque a gente falou no início, no meio da apresentação, que a gente tem 50 mil ACLs ao todo dentro do data center inteiro. Então, isso aqui mais do que prova que o Open Daylight poderia ser tranquilamente a nossa solução. Isso aqui a gente está falando de um Open Daylight. Obviamente, ele não vai atender todos os suítes, mas um único Open Daylight responsável por persistir, aí, consegue persistir mais de 300 mil ACLs. Obviamente, não é a responsabilidade dele ser persistente, porque quem é responsável por saber de ACL é a ACL API. Bom, uma coisa interessante sobre essa solução, quem conhece um pouquinho de SDN e já trabalhou com, nem SDN, na verdade, especificamente do OpenFlow, vai saber do delay do primeiro pacote. Então, a gente desliga isso. Aqui a gente entende que essa configuração das ACLs acontece antes da aplicação existir. Então, quando um desenvolvedor lá do G1 quer que a aplicação dele fale com o banco dele, independente de onde eles estão dentro do data center, ele acessa uma ferramenta, que é uma interface na frente da ACL API, do time de segurança, que chama Libera, que é para fazer as liberações, e ele vai lá e solicita, eu quero a minha aplicação A falar com o meu banco B. Quando ele pede isso aí acontece dentro do data center. E aí a gente não... nesse momento, a gente faz a escrita nos suítes, né? Então, no momento que os pacotes estão chegando, não tem o delay. Nenhum pacote em tempo de execução é encaminhado para o controlador, porque as ACLs já foram, digamos, instaladas, configuradas nos Open vSuites num tempo anterior. Bom, um pouquinho sobre a resiliência dessa aplicação. A gente tentou desenhar o cenário de falha. Então, se eu perder a Network API, o que acontece com o meu controlador e com o meu switch? Nada. O controlador ele simplesmente não vai escrever novas ACLs, mas as que já estão lá estão ok. Assim como nos suítes, eles também continuam com as ACLs. Bom, se eu perder o meu controlador, o que acontece? Para a Network API, está tudo enfileirado, ela vai tomar erro, então a fila vai manter os dados na fila, e assim que retornar, ele vai conseguir escrever novamente. Então, nada vai acontecer. No pior caso, a gente solicita que seja feito novamente o pedido de ACLs, mas isso é só num caso assim... Nada vai afetar dali para frente, né? Vai ficar parado para dentro, que são entre a comunicação, por exemplo, da Network API e do controlador. E com os suítes, o que acontece se ele perde o controlador? A gente usa hoje nos suítes o Fail Mode Secure, que é fazer o seguinte, o Open vSuite, quando você coloca ele nesse modo, se ele perder a comunicação com o controlador dele, ele não zera a tabela de fluxos dele. Então, ele mantém as ACLs em memória, ele continua lá, ele só não recebe novas ACLs. Então, tudo que estava lá, continua lá e o ambiente continua de pé, e é o tempo suficiente para a gente fazer o troubleshooting e descobrir o que aconteceu e recuperar o ambiente, e o ambiente não para nenhuma aplicação de ninguém. E aqui, no pior caso, que é o nosso pior caso, é perder um switch. De fato, você vai ter um downtime de algumas aplicações. As VMs podem ser migradas para outro ambiente, mas um detalhe é que tudo isso aí tem monitoração, e se um switch desse para, é alarmado instantaneamente, e a gente já tem vários procedimentos para a operação que fica cuidando da monitoração, recuperar essas máquinas e esses switches de maneira bem rápida. Bom, como eu disse lá da aplicação, que é o Libera, né, o usuário, lá, digamos, o desenvolvedor que não entende da cloud, ele só está escrevendo a aplicação dele,
quando ele faz a solicitação, para ele continua indo lá no Libera, que é um serviço do time de segurança, e pedindo a solicitação de ACL da aplicação para outra aplicação, entre 2 pontos, alguma CL específica dele. Para ele, continua da mesma forma. Por debaixo dos panos, a gente conseguiu trocar a solução e colocar SDN dentro da cloud, sem que os usuários percebam o que estava acontecendo. Então, isso também foi uma coisa interessante, em termos de uma aplicação no meio do caminho, a gente conseguiu fazer essa troca aí, e botar uma solução de SDN dentro de um data center com a nossa cloud em produção. Bom, isso aqui é a carinha que a gente dá a solução para quem vai agora, digamos, configurar os suítes. Tá? Ignora quem está pedindo a ACL. Aqui é uma solução que a gente fez na interface web, que a gente chamou de GSDN, Global SDN, e aqui hoje a gente está controlando controladores e suítes. Então, ali, o operador, as pessoas que têm autorização de configurar as máquinas, ele vai ter essa tela, e aí lembra da segmentação por ambiente? A gente tem ali os ambientes que são cadastrados e os controladores que estão para cada ambiente. Então, por exemplo, a exemplo ali, um ambiente com 2 controladores, então nós estamos falando de 20 suítes. Aí tem a tela que eu vou para o controlador, eu tenho uma listagem ali de todos os suítes. Então, ao invés da pessoa ter que ficar logando, configurando o Open vSwitch na mão, com os comandinhos do Open vSwitch, a gente fez essa ferramenta web para poder, assim, o cara cadastra ali um switch, e aí tem uns botões à direita ali, que vocês vão ver que são botões, por exemplo, de deploy, undeploy, verificação, listagem ali de algumas coisas, e para editar o switch, mudar alguma coisa ou outra. Então, o operador, quando a gente quer deployar um switch novo, se o time de sistemas operacionais falou, pô, a máquina está liberada, ela vai entrar na cloud ali, o cara vem aqui, cadastra o IP do switch ali, fala algumas redes e ambientes que ele quer, que já tem umas ACLs estáticas que a gente vai colocar, independente do que as aplicações que vão estar ali dentro vão ser utilizadas, e ele cadastra ali e vai fazer esse uso. E aí, por exemplo, ali é um exemplo que a gente compila um script específico para aquela máquina, com as variáveis que foram no cadastro. A gente se inspirou um pouco no Ansible disso, de não ter um daemon rodando na máquina. A gente compila um script em Python ali, esse script vai até a máquina, ele é executado, configura o Open vSwitch inteiro, forca alguns processos de verificação que vão verificar se o switch está saudável, para caso alguma coisa aconteça, ele recupere o switch, e dá o status OK ali, a execução é completa. Então, é uma solução que o cara consegue fazer um deploy de um Open vSwitch dentro da solução de SDN de forma muito rápida. Aqui é só um exemplo, uma outra ferramenta que é para o pessoal da operação que vai fazer o primeiro contato, a gente construiu também um CLI, então a gente gerou um RPM de um código em Python, que é um código com os principais comandos que a gente usa dentro da nossa cloud lá, o operador, pô, deu um problema, ele loga na máquina, e aí ao invés dele ficar tendo que saber os comandos do Open vSwitch, ele roda a nossa ferramenta. Então aqui é um utilitário de linha de comandos, ele consegue fazer enable, disable, show tech, status. Aqui é interessante que essa versão 0.7.3 é uma versão antiga, tem 4 comandos esse CLI. Ali ele só está mostrando agora desinstalando e tal. Se a gente for para o próximo slide. Opa. Aqui agora é essa ferramenta nova, a versão atual dela, tem mais de 14 comandos. Então esses comandos estão aí para ajudar o operador, e fazer vários troubleshootings aqui já ajuda. Então é bem interessante aqui. Esse utilitário de linha de comando ajudou muito a gente também nessa questão de recuperação rápida dentro do ambiente. Todas as etapas desse ambiente aí que eu falei, desde a Network API, controlador, Open vSwitch e essa solução web, a gente manda monitorações para os Zabbix, que a gente tem um serviço de Zabbix interno. Dos Zabbix a gente computa e gera dashboards no Grafana. Então, aqui a gente tem, por exemplo, quantos flows, só para vocês terem ideia, um ambiente ali, ela está com mais ou menos 3.600 ACLs dentro de um switch OpenFlow através do Open vSwitch. Ali é interessante porque a gente está usando a memória RAM, então a gente não tem mais limitação de memória da Tcam lá de 3K, agora a gente tem a limitação física da máquina, e aqui o sistema operacional aloca ou permite que aquele processo tenha no espaço de endereçamento dele. Bom, aqui é um exemplo, por exemplo, de um dashboard de controladores. Eu consigo rapidamente ver um controlador que está como crítico, e aí ele tem uma sequência de troubleshoots para cada alarme que ele gera. Ali, mais ou menos, o do meio por exemplo, se eu quiser colocar um controlador em manutenção, aí não alarmar e não gerar nenhuma preocupação para os outros times.
Bom, isso é uma coisa que a gente vem fazendo dentro da nossa área de infraestrutura como um todo, é tentar integrar todos os nossos serviços da cloud, e para isso a gente tem usado software, e SDN é um caminho para isso. Então, é um caminho para a gente sem volta, e que isso é um primeiro passo, a gente conseguiu resolver um problema de ACL, mas a gente quer evoluir para várias outras soluções, e que a gente vem trabalhando nelas, já temos várias coisas para o roadmap nesse sentido. Para quem quiser conhecer ali, tem esse site que é o opensource.globo.com, vai ter um monte de softwares abertos ali, tanto software livre como open source, e que vocês podem olhar. Inclusive, a Network API é aberta, então quem quiser ver esse projeto está todo aberto lá no GitHub, vocês conseguem olhar. Isso aqui também foi uma coisa legal, acabou de acontecer há 3 semanas. A gente se tornou membro oficial da Linux Foundation depois desse projeto. A gente ficou muito feliz com isso. E eles têm um link aí de um caso de uso escrito pelo Open Daylight, compartilhando um pouco dessa solução que a Globo.com fez utilizando a ferramenta deles. Essa solução como um todo, lá atrás, né, nesses 2 anos, ela foi uma parceria entre o time de telecom, que é o meu time, esse time da foto, e o time de segurança, que é esse time da foto. Então, foi uma parceria entre os 2 times, para a gente chegar nessa solução como um todo. Bom, aqui estão alguns contatos. E eu queria abrir para perguntas, caso alguém tenha. Enquanto a gente dá um tempo aí para transmissão, assim, tem um atraso de transmissão para as pessoas eventualmente fazerem perguntas, uma dúvida que eu fiquei é que vocês estão substituindo um controle por hardware, né, em switches que tem TCAM, implementam isso, com algo software-based. Assim, vocês imaginam problemas, por exemplo, de resistência a ataques ou resistência a sobrecargas que venham, por exemplo, por excesso de audiência, tipo, estreou o BBB, coisa assim, por causa assim, de você agora estar fazendo esse controle por software? Com certeza. Um ponto sobre isso é até a questão do desempenho, né? A gente está falando de uma coisa via software, ela vai ser mais lenta do que um hardware especializado, como é o do switch topo de hack. Mas um detalhe interessante é que muito desses cenários por exemplo, eu vou dar um exemplo de streaming, que seria a parte de vídeo, entrega, o tráfego é o tráfego de saída. E quando a ACL está dentro do host, o bloqueio acontece antes mesmo do tráfego chegar no topo de rack. Então, nesse sentido, a gente tem um desempenho maior e é melhor do que em hardware. No caso do tráfego de entrada, com certeza, ele ser barrado ali no hardware, ele vai ser muito mais, o hardware é muito mais, o desempenho dele na memória ternária, né, o lookup dela é muito mais rápido do que o que a gente faz. Apesar do OpenVSwitch ter um desempenho bem legal, por ser kernel space e ter uma tabela de um lookup em OD1 ali dentro, e o pipeline das tabelas de fluxo dele, mas, de certa forma, a gente toma cuidado com isso. E, assim, quando forem coisas muito críticas, usar o hardware dedicado ainda vai ser sempre a melhor alternativa por causa do desempenho. Sou o Daniel, da Sage Networks. Você falou bastante sobre ACLs, e todas que você citou, aparentemente, são ACLs internas. Vocês também têm ACLs externas, no sentido da internet para dentro da rede de vocês? Sim, a gente tem, mas elas não são dentro do contexto de SDN. Por exemplo, ACLs de borda e etc. ficam nos roteadores de borda. A gente tem as ACLs do Fabric, ali, daquela arquitetura Core Spine Leaf, então os Spines também têm as ACLs deles. Mas essa solução, como eu disse, a gente está avançando. Então, hoje a gente já chegamos em 120 servidores, mas nada impede que a gente vá evoluindo e consiga, às vezes, levar SDN para mais perto da borda da rede, que é um interesse, inclusive. Okay. Não só para a CL, mas para a borda. Ok. Eu tenho mais 2 perguntas, eu devo deixá-los? Alternando um pouquinho, Douglas. Obrigado. Bom, então eu vou furar a fila e vou fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, que são correlatas. Não, faz uma só, por favor. Na verdade, elas são correlatas. Eu me lembro que, acho que na Wishes Forum passado, acho que uma outra moça, que eu não me lembro o nome, veio comentar do Network API. Certo. E achei muito interessante, que é basicamente um Ansible da Globo, dá para dizer mais ou menos assim, tem muito mais coisa, mas uma coisa que eu achei bem legal é que todo o controle de ACLs de vocês é feito pelo Network API no switch diretamente. Você também comentou que você tem bare metal, tem servidores que são bare metal dentro do mesmo rack, ou não? Perfeito. Também tem bare metal. Perfeito. A pergunta ela é complementar nesse sentido. Vocês chegaram a cogitar a possibilidade de levar a instrução de ACLs para esses switches através desse modelo
de OpenFlow, ou seja, abandonar o Network API para escrever dentro do switch e usar isso, porque se eu não me engano, vocês usam o Cisco, né? Eu me lembro até de um caso de atraso da HAL e tal. Aí escrever com o SDN essas ACLs no switch core de topo de rack, switch de topo de rack, perdão. Me corrige se eu entendi errado. Você está falando de usar OpenFlow e SDN no switch físico. No switch físico, para escrever as ACLs. Sim, sim. A gente até gostaria. Primeiro que tem algumas incompatibilidades de algumas coisas. Por exemplo, teve um fabricante que quando você habilita OpenFlow numa porta, ela não consegue trabalhar híbrida. Então, por exemplo, a gente tinha vários controles de VLAN, VRF, várias coisas dentro dos switches que a gente queria fazer assim. Eu quero tudo que for tráfego VRF, tudo que for tráfego VLAN, tudo que for essas coisas, vai para o switch tradicional, o hardware do switching. E o que fosse SDN ficasse com a parte que a gente está controlando via SDN, no caso ACL. Só que ou um ou outro, então a gente não tinha como trabalhar híbrido. Então, assim, a gente até gostaria, mas ainda não está um melhor dos mundos. Mas existe a possibilidade, se a gente tiver os fabricantes que consigam fazer isso direitinho, a gente vai. Porque os topos de rack não são tão homogêneos. Haverão de vários fabricantes em cada ambiente. Entendeu? E a pergunta é a mesma para o OpenFlow, trabalhando em instruções de ACL nos bare metal, porque você não tem a camada de virtualização ali. Vocês chegaram a tratar alguma coisa assim? A gente não está fazendo, mas pode fazer, porque o OpenVSwitch é só um daemon. Então, no bare metal, independente do SO que estiver rodando, eu subo um OpenVSwitch, pronto, eu me conecto a ele caso haja alcançabilidade. Meu controlador consegue fechar o TCP, o handshake lá, o hello do OpenFlow diretamente. Então, funcionaria perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado. Eu vi que a rede de vocês já está bastante avançada na questão de SDN, mas a Globo ainda não implementa IPv6 em nada, aparentemente. Vocês têm alguma previsão disso? A parte de telecom, principalmente interna do data center, praticamente tudo já está pronto com IPv6. A gente tem outras limitações que envolvem outros times e outras coisas que ainda não está tudo com IPv6. Mas, assim, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te responder sobre a finalização do IPv6, mas eu posso te dizer que, assim, pelo menos da parte de telecom, tem praticamente tudo pronto, assim, de IPv6. Só falta ficar em produção. Basicamente, Ok. Só mais uma pergunta rápida. Você citou brevemente sobre Go BGP, ou eu entendi errado? Go BGP? Isso. Você falou isso ou eu entendi errado? Não, mas é uma solução interessante. Assim, a gente, inclusive, tem olhado para ele, para questões de... O Go BGP é uma solução legal para se usar como daemon, por exemplo, para fazer a parte BGP. Como a gente usa BGP internamente, né, entre overlay. Não é algo ainda que a gente está usando, não é a ferramenta que a gente escolheu, mas a gente está fazendo alguns experimentos com algumas coisas nesse sentido. É uma boa ferramenta, exceto a documentação, que quase não existe, a comunidade fraca, mas é uma boa ferramenta. Então, muito obrigado legal. E parabéns pela palestra. Obrigado. Valeu. Boa tarde. Eu sou o Vinícius, da Padtech. Eu gostei bastante da apresentação e achei bem interessante esse uso de SDN. Eu gostaria de entender melhor se todas as ACLs foram migradas dos switches de topo de rack para os OpenVSwitch, ou se elas estão sendo utilizadas em conjunto. Gostaria de entender melhor também, no final da apresentação você comentou que existe a perspectiva de novos usos, né, de OpenFlow. Se hoje o OpenFlow está sendo usado somente para a configuração das ACLs ou existem outras opções que estão sendo configuradas também a partir do uso dele. E eu achei bem interessante também aquela parte que você mostrou da abstração da configuração do OpenVSwitch para os times de manutenção. Achei bem legal e gostaria de parabenizar pela apresentação. Obrigado. Vamos lá. A primeira sim, é híbrido. Como eu cheguei a citar sobre a gente como conseguir deixar o ambiente mais granular, né, a parte de ACL. Então, ACLs específicas, tipo das aplicações que estão dentro daquele host, descem e vão para o host, para aquele OpenVSwitch. Aplicações mais genéricas, que, por exemplo, se aplicam a todos os hosts daquele rack, ficam no topo de rack. Então, a gente consegue separar, continua híbrido. A ideia, como a gente até eu fiz questão de colocar assim, evoluindo para SDN. A ideia não é dizer que a SDN vai destruir e acabar com tudo que a gente tem. A ideia é evoluir no sentido de SDN. Então, a gente consegue ter um ambiente híbrido
nesse sentido. A segunda pergunta foi sobre o que mais, né? Hoje, o primeiro experimento foi, sim, usar OpenFlow apenas para as ACLs, para fazer filtro de ACL ali, mas a gente tem a ideia que essa solução evolua para não só uma ferramenta para OpenV switches e controladores, fazer NFV mesmo. Então, a gente possa ter ali uma ferramenta que eu consigo fazer deploy, configuração, monitoração e começar a colocar outras partes, outras funções de rede virtualizadas. Por exemplo, balanceadores de carga é um de curto prazo que a gente quer já fazer. Tem vários experimentos, um exemplo, quem tiver interesse, o IPVS, que é um módulo para o kernel, já tem um monte, ele conversa via NetLink, então você consegue fazer uma ferramenta de user space para poder expor uma API, expor uma ferramenta que outras entidades da cloud possam escrever no seu balanceamento de carga, usando tudo via software. Um interesse super pessoal meu, essa questão do GoBGP, ou Bird, ou Quagga, qualquer daemon, ou o próprio KubeRouter, que é uma solução que a gente também vai experimentar, para fazer o roteamento entre o overlay e o underlay. O que eu ia falar, que é um interesse meu, é mover para a borda, levar o SDN para falar BGP e configurar os roteadores de borda e fazer mudanças no nosso roteamento, tudo automatizado e reativo. Isso é uma coisa até interessante, o Google e o Facebook, em 2017, publicaram artigos sobre os dois, praticamente resolvendo o mesmo problema, com abordagens diferentes, mas é sobre levando o SDN para a borda, para BGP. Mas tem uma série de outras coisas que dá para utilizar e que a gente está super empolgado para fazer. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vamos agradecer ele pela apresentação.